Olá, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Wilder Salles e que o Espírito Santo fale ao seu coração através desse estudo, a pesca maravilhosa. Exatamente, nós vamos estudar aqui a palavra de Deus. Se você já gostou desse estudo, deixa aqui o seu like. Se você está chegando pela primeira vez, eu convido a você se inscrever aqui no canal, tá bom? E ativar o sininho da notificação. Vamos entrar na palavra de Deus? A pesca maravilhosa foi um grande milagre que Jesus fez. E eu tenho certeza que esse texto é bem conhecido, mas o Espírito Santo vai falar ao seu coração através desse estudo. Vamos aqui meditar. Lucas capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao 3 de início, tá bom? Diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-o que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Olha que interessante esse texto. E o que a palavra de Deus ela quer nos ensinar através dessa mensagem. A primeira coisa eu vou colocar para você aqui, o que nós aprendemos logo no versículo 1, que precisamos ouvir constantemente a palavra de Deus. Exatamente porque a multidão estava próxima a Jesus, queria ouvir a palavra. Então, entenda isso, nós precisamos ouvir constantemente, porque é a palavra de Deus, irmãos, que nos fortalece no dia mau, no dia da luta, da tribulação. Amém? E aí Jesus viu os barcos ali, os pescadores, eles estavam lavando as redes. E eu coloquei o entendimento. Lavar as redes significa parar de fazer aquilo que temos que fazer. Ou seja, os discípulos, eles voltaram da pescaria, estavam guardando suas ferramentas, estavam lavando as suas redes, ou seja, parando o seu trabalho. Então, esse é o entendimento desse versículo. E o que nós podemos aplicar nos nossos dias atuais? Que lavar as redes significa quando nós paramos de fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Na realidade, Deus não quer que você pare, Deus quer que você continue na fé, que você continue fazendo aquilo que tem que ser feito. E no versículo 3, Jesus ele entrou no barco e pediu para se afastar um pouco da terra. E eu coloquei, para aprender de Deus, precisamos nos desligar dessa terra, pois Jesus quer entrar em nosso barco, nossa vida, e nos usar. Ou seja, se afastar da terra. O que significa se afastar da terra? Se afastar da terra significa se afastar das coisas desse mundo. Não tem como você crescer espiritualmente, não tem como você desenvolver a sua fé com o pensamento nesse mundo, meu irmão. E era isso que Jesus ele estava nos ensinando através dessa palavra. Então, 3 ensinamentos importantes que nós aprendemos aqui com esse texto. Logo no versículo 1, 2 e 3. Que precisamos ouvir constantemente a palavra de Deus, que nós devemos continuar fazendo aquilo que Deus pediu para a gente fazer. Lavar as redes significa parar de fazer, né? Não podemos parar. E terceiro, que para aprender de Deus, precisamos nos afastar dessa terra e deixar Jesus entrar em nosso barco, para que Ele venha nos ensinar. Amém? Glória a Deus. Você está conseguindo entender? Vamos continuar então o texto. Agora capítulo 5 ainda, versículo 4 e 6. Diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão, que era o Pedro, faze tirar uma alta, volta para uma alta, né? E lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se as redes. Mais 3 ensinamentos aqui fortes dessa palavra, irmãos. Primeira coisa, Jesus ele falou, Pedro, volta para o mar alto, volta a pescar. Jesus dá uma ordem para Pedro. E eu quero colocar aqui o entendimento desses versículos. Jesus estava ensinando a Pedro a perseverar, meu irmão. Exatamente isso. A ser uma pessoa de perseverança. No versículo 5, Pedro tenta se justificar, mas decide obedecer a palavra do Senhor, que tem todo o poder. E no versículo 6,
A obediência traz a vitória e a resposta. Olha que forte esse entendimento. Jesus ele fala, Pedro, volta para o mar, volta a pescar. E Pedro tentou justificar-se, mas ele obedeceu. E é como hoje em dia. Jesus ele nos dá uma direção, uma instrução, nós temos que obedecer. Mesmo que a gente tenha já tentado do nosso jeito, feito da nossa maneira, mas quando é na direção de Deus, o milagre acontece. Quando é na direção do Senhor, a bênção ela vem sobre as nossas vidas. E foi exatamente o que aconteceu. Então, 3 entendimentos que nós compreendemos nesse texto. Primeiro, voltar, ou seja, perseverar, continuar fazendo o que tem que ser feito. Segundo, não podemos ficar justificando para Deus. Eu já tentei, eu já fiz. Não, faça de acordo com a palavra dele. Não procure desculpas, mesmo que você já tenha feito. E aí, no terceiro passo, quando você obedece, a vitória vem. E foi exatamente o que eu coloquei para você aí na tela. Esses 3 passos, esses 3 entendimentos desse versículo. Amém? Está dando para você compreender em nome do Senhor Jesus? E foi isso que Jesus fez na vida do Pedro. E é isso que ele quer fazer na sua vida também. Então entenda, a palavra de Deus, ela vem ao seu coração para que você venha colocar em prática. Para que você venha ser um praticante, não somente um ouvinte. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui então. Continuando aqui, versículo 7 e 9. Diz assim: E fizeram aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique, quase afundavam. E vendo Pedro isso, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois o espanto, o medo, se apoderou dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca maravilhosa de peixes que haviam feito. Meu irmão, eles ficaram assustados, eles ficaram admirados com aquele milagre. E quem não ficaria, né? Quem não ficaria admirado com aquela grande maravilha que Jesus fez naquele dia? E aí eu quero colocar o entendimento do versículo 7, 8 e 9 para você. Vou colocar na tela. Primeiro, a bênção do Senhor é coletiva e com um propósito. Exatamente isso. A bênção do Senhor é coletiva. Quando Deus ele abençoou a Pedro, ele não abençoou somente a Pedro. Jesus abençoou ali a Pedro e seus companheiros. Os 2 barcos foram cheios. Se você ler o versículo 7, está escrito: encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. No versículo 8, nós entendemos que a presença de Jesus nos causa constrangimento e nos liberta do pecado. Pedro era um homem pecador, um homem totalmente cheio de coisas erradas. A gente não tem relatos da história de Pedro completa, mas ele mesmo se prostra diante de Jesus. Você lê isso no versículo 8. E ele declara: Senhor, se afasta de mim, eu sou um pecador, eu sou falho. Porque a presença de Jesus faz isso com a gente. Ela mostra para nós aonde está o nosso erro. Mostra que realmente a gente não é nada sem ele. E foi o que Pedro fez. E no versículo 9, todos ficaram assustados, espantados com aquele milagre, e eu coloquei o entendimento. O milagre transforma vidas. E essa grande pesca transformou a vida de todos nesse dia. Porque, como eu falei no versículo 7, né, que a bênção de Deus é coletiva. Todos foram transformados, não foi só Pedro. Todos que estavam com ele ali foram alcançados pelo poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Coloca aqui embaixo no comentário o seu entendimento, o que você está entendendo desse estudo, em nome de Jesus. Eu vou ler depois o seu comentário. Vamos continuar para a gente finalizar. Fica até o final. Agora, versículo 10 e 11. Diz assim: E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Pedro, de Simão, e disse Jesus a Simão: Não temas, porque de agora em diante você vai ser um pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aqui vem a nossa conclusão, nosso entendimento final, do 10 e do 11. Jesus muda a visão de Pedro,
pois a obra do Senhor é maior que qualquer coisa nessa vida. Versículo 11, né? O entendimento. Quem recebe o chamado do Senhor não tem medo de abrir mão para obedecer à direção do Senhor. E foi o que aconteceu com Pedro. Jesus falou, Pedro, a partir de hoje você vai ser um pescador de homens. Jesus mudou a profissão de Pedro, de pescador de peixe para pescador de homens. E Jesus ali deu um chamado, não só para Pedro, mas para todos aqueles que estavam com ele ali, para seguirem. E o que eles fizeram? Eles abriram mão. Abriram mão e foram junto com Cristo, com o nosso Senhor, meu irmão. Seguiram a Jesus. Que grande ensinamento, que grande lição. Na realidade, esse milagre não foi só a pesca maravilhosa e os peixes que eles pegaram. Mas esse grande milagre, meu irmão, foi o poder de Deus se manifestando na vida daqueles homens. E é isso que Jesus quer fazer hoje também. Ele quer se manifestar na sua vida. E o milagre não é só para você. Ele é para aqueles que estão próximos a você. Deus é bom. Deus ele quer te entregar algo para que através da sua vida outras vidas sejam alcançadas. A vida de Pedro mudou. Jesus constrangeu Pedro, ele reconheceu os seus pecados. E mesmo assim Jesus chamou, vem Pedro, me segue. Eu vou mudar a tua história. Jesus quer mudar a tua história também. Jesus quer mudar, meu irmão, a tua vida, teu ministério. Mas você precisa fazer como Pedro, se ajoelhar diante dele e falar, Senhor, eu sou pecador. Não pedir para ele se afastar de você, mas falar, Senhor, eu sou pecador, mas cuida de mim. E ele vai cuidar de você. Como ele cuidou daqueles homens, fez aquele grande milagre e transformou a vida daquelas pessoas naquele dia especial. Amém? Esse é o entendimento que eu tenho desses versículos, que eu queria compartilhar com você. E eu espero que o Espírito Santo fale mais e abra o seu entendimento em nome de Jesus. Amém? Você gostou? Se você gostou, deixa aqui o seu like nesse vídeo e compartilhe com os seus irmãos aí na sua igreja, no seu círculo de oração, essa palavra poderosa em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de eu encerrar, eu quero pedir para você mais uma coisa aqui. Se você tem vontade de ajudar esse canal a crescer, a alcançar mais vidas, eu quero pedir para você se tornar membro do canal. Exatamente. Aqui embaixo tem o botão Seja Membro. Você vai estar ajudando esse trabalho a alcançar mais pessoas. Tá bom? Só você clicar e se tornar um membro. Que o Espírito Santo te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo. Forte abraço.